Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre saúde dos olhos. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Camelot. Ele é médico oftalmologista. Hoje está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. É verdade isso? Você percebe também? Então, aquelas pessoas que não foram assim tão beneficiadas pela natureza, né? De enxergar perfeitamente, acabam acompanhando um pouquinho mais? Com certeza. A gente vê que os pacientes que procuram com rotina no consultório são esses que têm um problema do óculos, não estão enxergando bem, problema de miopia, hipermetropia, até presbiopia, que é após os 40 anos. Então, muita gente chega falando, doutor, com 50, 60 anos de idade, hoje é a primeira vez que eu passo no oftalmologista. Aí eu falo, a gente não pode passar só quando a gente sente alguma coisa, porque tem algumas doenças oftalmológicas que a gente tem que descobrir antes que tenha o problema. Porque se a gente for descobrir já com um problema muito avançado, que é quando a pessoa vai perceber, a gente não vai conseguir mais reverter o problema. Então, algumas doenças oftalmológicas, como glaucoma, até como descolamento de retina na fase inicial, algumas alterações retinianas que a gente pode detectar antes e evitar que isso piore, o diabetes, que deve ser feito anualmente, no mínimo, o exame, a gente tem que evitar que aconteça um problema maior no futuro. Então, diversas doenças devem ser detectadas antes de chegarem no estágio muito avançado. Tem telespectadora na linha, é a dona Raimunda, fala conosco de Itacoaquecetuba. Oi, Raimunda, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Seja bem-vinda. Parabéns pelo seu programa. Eu sou uma, como se diz? Telespectadora assídua. Ácida. Obrigada, dona Raimunda. Eu estou sempre assistindo e para mim é assim, eu já tenho ligado, graças a Deus tenho conseguido ligar para fazer algumas perguntas. Obrigada, fica à vontade. Queria perguntar pro doutor Daniel, assim, não é só uma pergunta, né? Porque eu tenho muitos, na minha família tem pessoas com problema de vista. Tá. No caso, o primeiro foi meu filho, que aos 3 anos e meio foi descoberto que ele tinha problema de vista, né? E agora, após aos quase 30 anos, ele tem estigmatismo, tem miopia, né? Ele não enxergava de longe, né? Só de perto e muito perto de seu óculos ele só via vultos, né? E aí deu um problema, dizem que é o tipo de um derrame que deu em uma das vistas dele, que fica uma divisão no meio, que ele vê assim uma divisa, né? Aí foi feito um tratamento que foi aplicado, não sei que tipo de medicamento foi aplicado no olho dele, né, para ver se voltava ao normal. Só que não voltou. E como ele não enxergava quase nada, também ele foi tirado para essa especialinha do olho e foi colocado uma lente por dentro do olho, né? E ele ficou assim, de um olho, ele enxerga até a vista do que ele não enxergava para perto, ele enxerga até bem agora. Mas, por exemplo, o outro que deu tipo do derrame, não teve recuperação. Aí a médica falou que ele poderia estar fazendo outras aplicações. No caso, como essas aplicações são uma aplicação de R$1.500, à vista, muito caro, mas ela disse que poderia fazer mais, né? Poderia ter grande sucesso, né? Então eu gostaria de saber do doutor essa opinião. E no meu caso, é que eu também tenho problema de vista e eu sinto muito arder o olho. Quando sai assim, é como se saísse um óleo da minha vista e ali começa a se arder e começa a lagrimar muito. Então era isso que eu queria saber da opinião do doutor. Tá bom, Raimunda, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Obrigada pela participação, beijo pra você. Doutor, o filho da dona Raimunda, desde os 3 anos e meio, tem problemas de vista. E aí, aos 30 anos, astigmatismo, miopia, teve um derrame. E ela dá alguns detalhes que é difícil para eu entender, mas com certeza você conseguiu captar, né? Sim, pelo que ela fala, ele tinha um grau de miopia, ele tem um grau de miopia desde pequeno. Eu imagino que seja uma miopia alta, que ele esteja tratando e tudo, e ela relacionou essas aplicações. Eu imagino que essas aplicações foram feitas, é uma aplicação de uma injeção mesmo, intraocular, que a gente faz nessa parte branca do olho, tá? Injetando no vítreo. Então, é dentro do olho, na parte branca? Provavelmente, pelo que ela diz, sim, tá? Que a gente injeta
E nessa parte de dentro do olho, lá na retina, nesse meio aqui, toda a parte do olho ela é contida por um vítreo, que é um gel que preenche o olho. Tudo isso aqui é vítreo preenchente? É um gel que preenche o olho. Tá. E aqui atrás é a retina. Tá? Então, o que acontece? Essa injeção provavelmente foi feita porque teve algum problema na retina. E não dá pra gente dizer sem examinar se foi algum problema de descolamento. Ela falou de hemorragia, de derrame. Não sei se pode ter sido uma oclusão de um vaso, algum problema no vaso na retina. Até mesmo a alta miopia pode desenvolver uma membrana lá atrás da retina, na área central da visão, que isso também é tratado com esse medicamento, que é o antiangiogênico. Esse antiangiogênico, ele vai agir em vasos anômalos da retina que vão aparecendo e nessa membrana que vai surgindo, que vai secando essa membrana, vai eliminando esses vasos e vai enxugando. É difícil de dizer, pelo que ela relata, o diagnóstico em si. Eu imagino que a oftalmologista dela detectou que teve um problema na retina, algum derrame ou algum vaso anômalo que estava crescendo, alguma hemorragia, e ela fez essa aplicação. Essa aplicação, ela tem uma certa duração. Ela fica em média 1 mês, 2 meses no vítreo agindo. Então, dependendo do problema, pode voltar de novo esse vaso anômalo, esse sangramento, e aí tem que reaplicar. Então, caro desse jeito mesmo. Não é barato. Não tem no SUS? Tem no SUS, dependendo do problema, ela marcando e tudo, ela consegue, às vezes, entrar em algum programa que consegue fazer essa aplicação pelo SUS. Mas não é tão fácil, porque tem que entrar em algum programa para que seja... Mas existe no SUS, dependendo do caso dele, né, na verdade. Então, o diagnóstico preciso a gente não consegue dar, mas eu imagino que essas injeções estão sendo feitas porque está ressurgindo esse problema na retina, esse vasinho anômalo, e está sendo reaplicado para tratar. Não é um tratamento definitivo. Às vezes tem que ser repetido para, se aparece de novo, a gente tem que repetir. Tá bom. No caso dela, ela relata sobre ardência no olho. Lacrimeja o olho. Sim, isso é muito normal, tá? Principalmente quem trabalha muito com computador, quem trabalha muito com ar-condicionado, tudo isso, vento, isso é o chamado síndrome do olho seco. Isso não é uma coisa muito comum, pessoas que trabalham, que têm o clima da cidade mais ressecado, e conforme elas vão trabalhando, estão no ar-condicionado, a lágrima, quando ela não tem uma qualidade muito boa, você está usando muito, pisca menos o olho porque você está concentrado no seu trabalho, a lágrima evapora mais rápido e começa a ressecar o olho. Por isso a síndrome do olho seco. Isso é muito comum, tá? Em alguns aspectos, alguns fatores podem causar um maior ressecamento, que é o uso desses aparelhos, ou então mesmo a menopausa pode facilitar isso. Tem a secura das mucosas, sim, né? Muito comum, mas isso é algo que pode ser tratado com lubrificante, tá? Esse lacrimejamento parece estranho, mas o olho seco lacrimeja muito para compensar o ressecamento. Então o olho seco resseca, a sua lágrima vai produzindo mais para compensar, mas a quantidade aumenta, mas a qualidade é a mesma. Então a gente tem que fazer uma reposição com uma lágrima artificial. Tá? Então, provavelmente deve ser isso, é importante marcar a consulta, mas é importante essa avaliação, tudo bem? Perfeito. O que hoje te preocupa mais? O que mais causa cegueira hoje? Olha, eu acho que para a gente enumerar, vamos dizer, 4 principais causas de cegueira, eu colocaria como a catarata, que costuma ser mais um problema da idade, claro que pode ser secundária a trauma, uso de medicamento, até de colírio de corticóide por muito tempo. Então, a catarata, que é uma cegueira reversível com cirurgia. Tem o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível, que é por isso que a gente disse essa importância do exame de rotina, para detectar antes que o glaucoma chegue numa fase avançada. Não dá para prevenir, dá para diagnosticar antes, rápido. A gente previne avaliando a pressão, dilatando o olho, antes que cause qualquer... Porque o paciente não tem sintoma. Sim, a maioria das vezes não vai ter sintoma. É uma perda do campo visual. Então, ela só vai perceber quando a visão central for acometida. Esse é um problema irreversível, por isso detectar antes, tá? A retinopatia diabética, que é o problema que acontece no diabético, também é outro problema que tem que ser avaliado, fazendo de rotina para evitar que aconteça a retinopatia diabética, principalmente na fase proliferativa, porque é quando vai acontecer sangramento na visão, descolamento de retina por causa de tração do diabetes. Isso é uma causa de cegueira muito comum também. E em pessoas mais idosas, uma outra causa de cegueira é a degeneração macular relacionada à idade, que a gente chama de DMRI. Esse é um caso que, como eu tinha falado, em casos de atividade dessa doença, essa aplicação da injeção, que é o antiangiogênico, age muito bem na fase úmida.
tá? Quando ele está ativo. Existe também a DMRI seca. Nesse caso, existem alguns estudos, mas não existe ainda um tratamento para reverter a fase seca. Mas a DMRI úmida, esse tratamento com a injeção pode ser revertido. Então, essas 4 doenças eu acho que são as mais importantes a serem relacionadas para a gente poder explicar, a pessoa ter o cuidado e evitar que tenha um problema mais grave referente a elas. Coloca mais uma imagem na tela, essa que está separada aí pra gente ver. Isso aí é o que, doutor? Essa imagem, ao contrário do glaucoma, a DMRI, como eu tinha falado, a degeneração macular, o problema maior dela é na área central da visão, é na mácula. Essa membrana que eu expliquei que é formada, essa hemorragia, o edema, esse inchaço na retina, a maioria das vezes é na área central. Então, o paciente perde esse campo central. No início, ele começa a ver as linhas retas, ele começa a ver distorcida. Então, isso pode ser alguma alteração na mácula, que é a área central da visão. Então, sentindo isso, também é bom marcar para ver se não é um problema macular. Tanto a degeneração macular, como uma membrana epirretiniana, um buraco macular, existem diversas doenças, tá? Mas eu acho que é importante da gente citar aqui essa DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, que tem a do tipo seco, o do tipo úmido, e do úmido tem esse tratamento que eu expliquei antes, com esse antiangiogênico, que seca esses vasos, para evitar que cause esse escotoma, que é essa mancha na central da visão. Porque se chegar a formar uma cicatriz, não tratando isso, a cicatriz não tem, por enquanto, uma reversão. Agora, a parte ativa, quando tem hemorragia, quando tem inchaço na retina, edema, aí essa aplicação dessa injeção consegue tratar. Tá? E esse problema da degeneração macular é importante também sempre passar em consulta, é mais comum em idosos, em fumantes, e a genética também é importante ser investigada. São os principais fatores de risco para a DMRI. A cirurgia de catarata também é uma cirurgia muito segura hoje em dia. A tecnologia permite pra gente fazer uma cirurgia com anestesia tópica, com colírio, em muitos casos. Pode colocar na tela a imagem da cirurgia? Pode colocar essa mesma aí que a gente está vendo aqui? Isso. Então, aí como a gente pode ver, em muitos casos, na maioria dos casos, a gente consegue fazer uma cirurgia com anestesia tópica, a gente ceda um pouquinho o paciente para ficar tranquilo, faz uma anestesia tópica, tá? Porque não é brincadeira, você vai ficar, nosso olho vai ter que ficar aberto, né? A gente coloca um bléfaro, que a gente chama, que é um aparelho que deixa aberto o olho, a gente pinga um colírio para dilatar. E não dá aquela aflição de olho seco? Não, até porque a pessoa está sedada, então não está sentindo nada. Na maioria dos casos, acorda e nem lembra de mais nada, então é bem tranquilo. O que é essa cirurgia? A cirurgia de catarata hoje em dia ela é feita a facomulsificação, com implante de lente intraocular. O que é isso? A catarata, como eu expliquei, o cristalino, que é aquela lente que a gente tem dentro do olho, aqui, nesse espaço intermediário, a gente tem essa lentezinha. É isso aí que é quando fica ruim, isso aí que fica... Deixa eu pegar. Essa lentezinha aqui, você vê, ela é transparente. Ela fica um intermediário entre a retina e a córnea, tá? Então, essa cristalina, essa lente, começa a opacificar. Então, o que a gente precisa fazer? Não adianta a gente pingar colírio, não adianta a gente usar colírio milagroso que existe aí. Então, precisa fazer cirurgia... Tem até isso que as pessoas falam? Tem várias invenções que... Mas ainda não, Por enquanto, ainda não. Nada... Então, ela é uma lente transparente que todas as imagens que passam por ela caem na retina perfeitas. Então, como a gente pode ver, tem uma imagem que ela passou um pouquinho... Pode colocar. Essa imagem... Dá pra ver como é que a pessoa enxerga. Uma ideia, mais ou menos. A gente vê que a primeira imagem, ela é nítida, todos os raios que passam pelo olho conseguem cair direitinho na retina. Já a segunda é um começo de catarata. Fica uma imagem embaçada, é claro que quanto mais avançado estiver, vai embaçar mais, e os raios já começam a não cair certinho igual da anterior, porque começa a opacificar. Então, essa opacificação a gente precisa tirar dali, limpar. Como é feita a cirurgia? Essa facomulsificação é um aparelho que consegue quebrar em vários pedacinhos essa parte de dentro, tá? A gente só mantém a cápsula posterior, que protege essa parte de dentro. Que tá opaco é o de cima. A gente abre essa parte da cápsula anterior para poder ter acesso. E hoje em dia existe um aparelho chamado Femtosecond, que até consegue fazer isso a laser, tá? Mas a cirurgia laser falada é a facomulsificação, que antes falava cirurgia laser. É essa, só que hoje em dia é usado um laser para fazer um corte mais preciso e conseguir ter acesso. Então, é quebrado essa parte que está suja e aspirado com o aparelho, e depois que é aspirado, a gente implanta uma lente no lugar dessa onde está suja, no mesmo local, ela limpinha, que vai fazer o papel desse cristalino. Essa lente implantada, existem vários tipos. Existe a monofocal, que ela vai
conseguir corrigir o grau ou diminuir o grau para longe, só que a pessoa continua dosando o grau de perto. Existe a lente tórica, para quem tem astigmatismo, que a gente estava comentando. Essa lente é implantada, só que ela tem algumas marcações que ela é colocada no eixo direitinho, e aí colocando ela no eixo ela consegue corrigir também o astigmatismo. E existe a lente multifocal, que ela vai corrigir para longe e para perto. Só que, na minha opinião, a gente tem que escolher muito bem o paciente para implantar multifocal, porque existem pacientes que não se adaptam e não têm aquela característica de implantar. Então, sendo bem indicado, essa multifocal é muito bem aceita, porque ela não vai precisar de óculos nem para longe nem para perto. Mas se não for um paciente muito bem indicado, ele pode ter problema com essa lente. Então, tem que ser feito o estudo, anamnese, tudo o que a gente estava conversando antes de indicar a cirurgia com essa lente multifocal, para evitar problemas. Mas a cirurgia de catarata hoje em dia, na maioria dos casos, a gente não precisa suturar. A gente faz uma incisão autocelante que fecha sem precisar dar ponto. Então, tem imagem das lentes também, pode colocar no ar. Nós temos 2 minutinhos, doutor, para encerrar o programa. Da lente é um pouquinho anterior. Pode colocar. Essa injeção. Aí, essa é uma essa lente, não sei se vocês conseguem ver, a anterior, ela é multifocal, ela tem vários halos. Tá bom. E dependendo da localização do halo, um é para longe, outro para perto. Então ele consegue ir intercalando e oferecer essa visão de longe e de perto para paciente. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por trazer aqui um olhinho para a gente poder entender como é que funciona estruturas pequenas e tão complexas, né? Com certeza, é muito complexo. Obrigada, doutor. Eu agradeço o convite.